um filtrozinho. Boa tarde. Gente, essa é a minha primeira live. Deixa eu ver. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Alguém me responde, por favor. Tá dando para ouvir bem? Perfeito. Esperar mais um pouquinho para ver se vem mais gente. Enquanto isso, eu vou aqui ouvindo a minha musiquinha. Tá ótimo. Obrigada, Paula. Vou tentar deixar essa live gravada, pessoal. Eu não sei muito bem mexer aqui com essa ferramenta da live, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, mas vou tentar deixar gravado aqui para vocês, para quem não puder estar assistindo ao vivo. Quando a música terminar, eu começo. Vamos começar, gente. Deixa eu parar a música aqui. Coloquei a música para dar um climinha, né? Para vir aqui conversar com vocês. Boa tarde para quem está aqui assistindo essa live ao vivo. Boa tarde para quem vai assistir depois. Boa noite, bom dia, enfim. Eu vou tentar deixar essa live salva. Eu não sei mexer muito bem, gente, com essa ferramenta da live, mas vou tentar deixar salva para vocês assistirem depois, tá bom? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre saudade, né? Que é, na verdade, um tópico, um assunto que é super frequente nas minhas sessões e que eu já venho há alguns dias falando aqui no Instagram sobre saudade, porque além de ser um assunto muito frequente nas minhas sessões, também é algo que as pessoas pensam imediatamente quando a gente começa a falar sobre luto, né? Então, saudade é uma coisa que frequentemente as pessoas enxergam como algo negativo, né? Principalmente quando está relacionado ao luto, né? Então, eu recebo, às vezes, das minhas pacientes e até de seguidores, comentários de pessoas que dizem que não aguentam mais sentir saudades de quem partiu, que não conseguem lidar bem, né, com a saudade dessa pessoa que partiu, que está sendo muito doloroso, que acham que não vão conseguir aguentar. Então, eu achei que seria importante falar um pouquinho aqui sobre saudade hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre saudade, pode deixar aí nos comentários que eu tento responder no finalzinho, beleza? Então, bora lá, gente. Pra gente começar a falar sobre saudade, né? Na verdade, por que eu tô fazendo isso hoje? Hoje, se você não sabe, é dia 30 de janeiro
e no nosso calendário é considerado o Dia da Saudade. Eu particularmente não sabia que hoje era considerado o Dia da Saudade, só fiquei sabendo mais cedo quando eu abri o Instagram e vi as postagens sobre, então eu não sabia que era Dia da Saudade. E uma coisa que eu já acho importante, né, apontar aqui é que saudade é uma coisa que não existe um dia para a gente sentir saudade, não existe uma data específica para a gente sentir saudade de quem a gente ama, de quem partiu. Então, hoje a gente tem uma data no calendário específica para isso, mas a saudade de quem partiu, de quem a gente ama, vai estar sempre presente na nossa vida, né? Então, esse é um ponto interessante para a gente começar aqui a nossa live. A Irene falou que também não sabia que hoje era Dia da Saudade. Pois é, tem muitas datas, né, na verdade, que a gente nem fica sabendo, né, que são criadas por aí para homenagear de certas maneiras ou para celebrar determinados dias. Eu acho que é algo para trazer também um certo conforto, né, para quem está sentindo saudade de alguém. Mas, enfim, então não sabia que hoje era Dia da Saudade, mas a saudade é uma coisa que normalmente eu escuto das minhas pacientes. Não sei se vocês que estão aqui assistindo têm uma visão diferente, mas normalmente eu escuto das minhas pacientes que saudade para elas não é uma coisa boa, tá? E eu escuto isso muito bem no comecinho do processo terapêutico, né? As pessoas chegam para mim sem saber lidar com a saudade que elas estão sentindo de quem partiu. São pessoas que às vezes passam a maior parte do dia sentindo uma dor muito forte, sentindo muita saudade, muita tristeza e acabam colocando, né, dentro dessa caixinha da saudade um rótulo negativo, né? Acabam enxergando como algo muito ruim, algo que elas não queriam estar vivenciando. E uma coisa que eu acho que é super importante de deixar bem claro para vocês nesse momento é que a saudade é algo natural. Assim como eu coloquei lá no meu post, né? Se você viu o post, você sabe do que eu tô falando. Mas a saudade é algo natural. Então, gente, vamos parar para pensar aqui comigo. Se a gente tem uma perda extremamente significativa de uma pessoa que a gente ama muito, de uma pessoa que a gente teve ali uma convivência, construiu um vínculo super incrível, super significativo com aquela pessoa, tem como não sentir saudade dessa pessoa? Tem como passar pelo processo de luto sem sentir saudade daquela pessoa que a gente ama tanto? Não tem como. Então, eu acho que o primeiro passo para você que de repente está passando pelo luto ou que está sentindo muita, mas muita saudade dessa pessoa que partiu, é entender que a saudade é uma coisa necessária e a saudade também é um movimento saudável, assim como o processo de luto, né? Que a gente precisa entender também que é algo totalmente normal, totalmente saudável e esperado. Então, tanto o luto quanto a saudade fazem parte desse movimento de acontecimentos, né, que são necessários e que não tem como a gente correr disso. Se você está passando pelo luto, se você teve uma perda muito significativa, você vai sentir saudade dessa pessoa, você vai sentir saudade das coisas que você fazia com essa pessoa, você vai sentir saudade de ouvir a voz dessa pessoa, enfim. São muitas saudades dentro de um mesmo processo. Então eu acho que isso é muito importante e quando a gente escuta, pode parecer uma coisa muito óbvia, pode parecer uma coisa que é muito fácil de imaginar, mas justamente por esses comentários que eu escuto das minhas pacientes e que eu vejo nas redes sociais sobre a saudade, que eu acho que é importante já começar logo por esse ponto, para que vocês entendam que sentir saudade de quem partiu não é algo negativo, sentir saudade de quem partiu não é uma coisa ruim, não é uma coisa que
não tem nenhum tipo de utilidade dentro do processo do luto, não. É uma coisa que é natural, que é saudável, que é esperado e que precisa acontecer. Então, essa já é uma primeira parte bem importante. Uma segunda coisa que eu queria trazer aqui para vocês também é que justamente pelo nosso despreparo, né? Porque assim, se a gente parar para pensar na nossa sociedade, na nossa cultura, infelizmente a gente não sabe lidar muito bem com o luto, né? Na maior parte das vezes a gente nem sequer fala sobre esse assunto, né? Porque as pessoas têm um certo receio, não gostam de falar sobre luto, sobre morte, porque acreditam que de uma certa maneira elas podem atrair essas coisas para a vida delas. Então, a gente tem um despreparo muito grande para lidar com o luto, a gente tem um despreparo muito grande para lidar com a morte, e justamente por conta disso é que a gente acaba enxergando esse processo do luto e tudo que está dentro desse processo, incluindo a saudade, como algo negativo, como algo que é insuportável de se viver, como algo que às vezes, como eu já ouvi muito das pessoas, elas acreditarem que elas devem superar o luto, elas acreditarem que elas estão doentes por conta do luto. São muitas e muitas coisas difíceis que as pessoas falam a respeito do luto, justamente porque não tem esse conhecimento, porque não tem essa vivência a respeito do processo e porque a nossa sociedade é muito despreparada como um todo para falar sobre luto, para ouvir sobre luto também. Então é esse despreparo, é essa falta de contato com o assunto que fazem com que a gente enxergue processos normais do luto como algo negativo, como algo que deve ser superado, que deve ser evitado, e a saudade está dentro de tudo isso. Uma outra coisa, gente, que eu queria falar também sobre a saudade é que a saudade, justamente como o processo de luto, não é algo que deve ser superado, tá? A gente tem muito aquela ideia, né, de que você deve superar o seu luto, né? Então, de repente, como eu vejo muito aqui no Instagram, tem muitas pessoas, né, normalmente não psicólogos e às vezes até psicólogos, que vendem algumas receitas mirabolantes, receitas mágicas para as pessoas superarem o luto, né? Porque, nossa, viver o luto é uma coisa horrível, é uma coisa que você precisa superar. E tanto o luto quanto a saudade são movimentos naturais de quando a gente tem uma perda muito significativa. Então você não tem que superar o seu luto, você não tem que superar a saudade que você está sentindo dessa pessoa. Não, muito pelo contrário, você precisa sentir saudade, porque isso faz parte do processo. Então, pessoal, essa ideia de que a saudade deve ser superada, de que a gente tem que acabar, tem que exterminar a saudade, isso não procede, tá? Dentro de um processo de luto, a saudade é necessária. E eu sempre falo para as minhas pacientes, eu gosto de deixar bem claro que a saudade, assim como o luto, é uma companheira que você vai levar com você pelo resto da sua vida. Então, é importante entender que, justamente porque não existe uma maneira de você se livrar da saudade que você está sentindo, você precisa pegar essa saudade, transformar na tua companheira e levar com você, sabe? Não enxerga isso como algo negativo, não enxerga isso como algo que, na verdade, está trazendo prejuízos para a sua vida, não. Você fica triste, você chora, você enfim, sente dor, mas você não sente dor, você não chora, você não fica triste por conta da saudade, você sente tudo isso porque esses são sintomas, são manifestações normais de um processo de luto. Então, assim, essa questão também é muito importante, né? Enxergar a saudade como algo esperado, como algo natural, que vai te acompanhar durante todo esse processo de luto
e sobre o qual, na verdade, não existe algo que você possa fazer para superar isso. Existem sim algumas técnicas, algumas coisas que você pode fazer para tentar lidar melhor com a saudade que você está sentindo, mas não alguma coisa que você vai fazer para superar, para exterminar, para tirar a saudade da sua vida. Isso não existe, tá? E aí, eu já queria logo falar um pouquinho, né, sobre técnicas, sobre coisas que você pode fazer se você está passando pelo luto e está sendo muito difícil para você, e aí você pode falar para mim, nossa, eu não estou aguentando essa saudade que eu estou sentindo dessa pessoa, eu não estou conseguindo suportar isso está me atrapalhando no meu dia a dia, isso está me trazendo prejuízos, enfim, o que eu faço para lidar com a saudade? E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer nesse momento, quando a gente percebe que a gente está sentindo muita saudade e que está sendo muito difícil para a gente, é, num primeiro momento, acolher as nossas emoções. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, eu trabalho muito essa questão das emoções, principalmente no luto. O quanto é importante a gente acolher as nossas emoções, o quanto é importante a gente acolher aquilo que a gente está sentindo, não se julgar por estar sentindo isso que nós estamos sentindo, não acreditar que a nossa saudade é inadequada, que a gente não deveria estar sentindo isso. Não, você deveria sim estar sentindo saudade e tá tudo bem. Você não precisa tirar isso de dentro de você. Você só precisa aprender a conviver melhor com essa saudade. Então, tem algumas técnicas, tem algumas coisas que você pode começar a fazer para lidar melhor com isso. Eu acho que tem uma que é excelente, que eu compartilhei aqui no meu perfil recentemente, que é a caixa de memórias, né? Que é uma técnica super simples de você utilizar, na verdade um instrumento, né, que você pode utilizar dentro do processo de luto para conseguir lidar um pouco melhor com a saudade que você está sentindo, para abraçar um pouco essa saudade que você está sentindo dessa pessoa, não para afastar de você, mas para abraçar essa saudade. Então, essa técnica, né, da caixa de memórias é super tranquila de fazer, né? Tem um post aqui no meu perfil ensinando como você pode construir uma caixa de memórias para a pessoa que você ama, para a pessoa que você perdeu, mas é basicamente você pegar uma caixa e colocar dentro dessa caixa objetos que pertenciam a essa pessoa, objetos que essa pessoa de repente deu de presente para você, então cartas, bilhetes, fotografias que você tem com essa pessoa, joias, coisas que pertenciam a essa pessoa e que quando você estiver sentindo muita, mas muita saudade, você vai poder pegar essa caixa, abrir essa caixa e ver e olhar todos os objetos que pertenciam a essa pessoa e agora estão ali para aliviar um pouco da tua saudade, para acalmar um pouco o teu coração. Então, a caixa de memórias é excelente. Ela também pode ser utilizada como o correio para o céu, que também é super bacana, que é na verdade você escrever cartas para essa pessoa que partiu e colocar dentro da caixa de memórias, como se essa caixa fosse um correio, onde você coloca as cartas e essa pessoa lá no céu vai receber as cartas de você, falando sobre como você tá, sobre como tem sido para você. Isso também é muito bacana e também ajuda muitas pessoas a lidarem com a saudade. Uma outra coisa que eu sempre recomendo também, dentro dessa questão da saudade, e eu acho que dentro do processo de luto num geral, é que vocês sempre tenham pessoas perto de vocês para conversar sobre o assunto. Então, estejam perto da rede de apoio de vocês. Eu sei que às vezes é muito difícil, né, de ter uma rede de apoio de verdade, de estar perto de pessoas que vão ouvir vocês de verdade, que vão acolher vocês de verdade. Mas se vocês tiverem essas pessoas perto de vocês, estejam perto delas, falem sobre a saudade que vocês estão sentindo,
falem sobre tudo que vocês têm passado, tudo que vocês têm vivenciado, experienciado dentro desse processo de luto, porque falar ajuda muito dentro desse processo a você entender melhor as suas emoções, ajuda também a você conseguir vivenciar isso de uma maneira melhor, porque quando a gente consegue expressar o nosso pesar e quando a gente encontra espaços em que a gente pode se sentir livre, à vontade para expressar o nosso pesar, a gente consegue lidar com o luto de uma maneira muito, mas muito mais leve. Então, falar com a rede de apoio é muito importante, falar com as pessoas que estão dispostas a te ouvir também vai trazer muito alívio para o luto e para essa questão da saudade. A Paula falou aqui, ótima ideia, escrever alivia muito a minha dor quando estou passando por um momento delicado. É exatamente isso, né? A caixa de memórias, o correio para o céu, são algumas coisas que vocês podem fazer para lidar melhor com o luto. Tem algumas pessoas que também escrevem bastante, né? Como escrita terapêutica mesmo, né? De começar a escrever cartas, diários para conseguir lidar melhor com o que elas estão sentindo. Então isso também é super positivo, também é algo que você pode fazer para lidar um pouco melhor com a saudade que você está sentindo dessa pessoa que partiu. Então, pessoal, oi Tatimara, essa live aqui é uma live rapidinha, eu vou finalizar ela já, vou tentar deixar gravada aqui para vocês, mas é basicamente essa a mensagem, o recado que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, para que vocês encarem o dia de hoje e a própria saudade em si não como algo negativo, não como algo que não serve para absolutamente nada, não como algo que só vem para a vida de vocês para trazer dor, para trazer sofrimento e coisas do tipo. Sentir saudade é um movimento importante, é um movimento natural e que precisa fazer parte do processo de luto. O que vocês podem fazer para lidar com essa saudade são algumas dessas coisas que eu citei aqui e que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a lidarem não só com a saudade, mas com todos os sentimentos que estão presentes dentro do processo de luto, que é um processo que envolve muita oscilação, que é um processo que envolve, um misto de sentimentos, né? Às vezes a pessoa está um pouco mais orientada para restauração, às vezes ela está orientada para perda, enfim, faz parte do processo. Deixa eu ler os comentários aqui. Tatimara, porque algumas pessoas sofrem com o luto meses depois do acontecido. Tatimara, essa é uma pergunta muito boa, né? O que acontece? Normalmente, quando uma pessoa passa pelo processo do luto, ela vai imediatamente, assim que aconteceu a perda, sentir todas as reações, todos os sintomas que estão relacionados a um processo de luto. Então, ela vai chorar, ela vai sentir saudade, ela vai estar muito orientada para a perda, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, que é o que a gente chama de luto agudo, que é aquele período em que a vida da pessoa está preto e branco, ou melhor, está cinza, a vida da pessoa está nebulosa e ela não consegue enxergar mais nada na vida dela além do luto. Então, normalmente, é assim que uma pessoa vai vivenciar o processo de luto. Só que algumas pessoas, elas acabam, por algumas questões, principalmente por não sentirem que elas têm ao redor dela o espaço necessário para expressarem o que elas estão sentindo, guardando aquilo. Então, são pessoas que às vezes não falam sobre o que estão sentindo, são pessoas que tentam esconder dos outros o que elas estão sentindo, são pessoas que às vezes pegam um monte de trabalho ou estudo, enfim, se inserem em várias atividades para tentar não pensar naquele luto, para tentar não entrar em contato com as emoções do luto, para tentar
adiar aquilo o máximo possível. E isso não dá certo, tá? O luto é como se fosse um boleto, gente. Uma hora você vai precisar pagar, uma hora você vai precisar viver isso. Não dá simplesmente para você falar que você não quer viver essas emoções, que você não quer entrar em contato com isso. Não, isso vai acontecer. Então, sim, tem algumas pessoas que acabam vivenciando as emoções, os sentimentos, o processo do luto algum tempo depois do ocorrido, principalmente porque elas não conseguem encontrar espaço para falar sobre esse luto, ou porque elas não conseguem, elas não acreditam que elas têm ali, na verdade, o direito de estarem vivenciando aquilo, então elas escondem, elas pegam 1 milhão de coisas para fazer, justamente para não entrar em contato com essas emoções, mas isso não funciona muito bem. Num primeiro momento até funciona, mas depois de um tempo não tem jeito, ela vai acabar vivenciando o luto sim. A Mariana, que é minha paciente, falou: guardo em uma caixa coisas do meu pai, como uma toalha que ele gostava muito, uma pulseira, entre outros. Me dá uma sensação de que ele ainda está presente perto de mim. Sim. E isso, né, esse movimento de guardar coisas da pessoa que a gente ama, que a gente sente muita saudade, é uma coisa que é muito importante, né? E notem que aqui eu não estou falando sobre você guardar absolutamente todas as coisas da pessoa, tá? Porque a partir do momento que alguém morre e se passam alguns meses, e aí passa 1 ano, 2 anos, e você ainda guarda absolutamente todas as coisas daquela pessoa que morreu, isso precisa ser cuidado e precisa ser investigado também, porque a gente pode estar falando de um luto complicado, tá? Guardar absolutamente todas as coisas da pessoa, principalmente deixar as coisas como a pessoa deixou antes de morrer, isso a gente já está falando de um processo de luto que não é um luto saudável, tá? Mas como a Mariana trouxe ali, né, de guardar a toalha do pai, né, a pulseira, enfim, objetos que pertenciam a ele, poucos objetos, a gente está falando de um movimento que é muito bom, de um movimento que é muito saudável dentro do processo de luto e que normalmente vai ajudar muitas pessoas a lidarem com a saudade, a lidarem com a tristeza, a lidarem com todo esse misto de emoções que estão presentes dentro do processo de luto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, eu acho que é isso. Essa é a minha primeira live aqui, tá? Eu tô tirando e colocando cílios toda hora. Eu não sei mexer direito. Essa foi, na verdade, a minha primeira live aqui nesse perfil. Tô super feliz de estar fazendo essa live aqui. Foi uma live que foi rapidinha, eu não avisei muito tempo antes, então eu sei que não deu para muitas pessoas entrarem, sei que o horário também não é o melhor de todos, mas não se preocupem, porque eu vou começar a fazer lives com mais frequência aqui nesse perfil. Vou tentar fazer num horário que fique bacana também, para que vocês estejam aqui presentes, para que vocês possam interagir comigo, para que vocês possam participar e para que eu consiga levar para vocês o que eu mais quero com esse perfil e que é o meu maior propósito, que é a educação para o luto e a educação para a morte, que são muito importantes para a gente entender esses dois processos, que são processos dos quais a gente não vai conseguir fugir, são processos que todos nós aqui presentes vamos enfrentar em algum momento, para que a gente consiga encarar essas duas coisas como normais, como saudáveis, porque a informação, né, a educação para o luto e a educação para a morte tem um poder incrível de transformar a vida das pessoas, porque a partir do momento que você sabe que aquilo que você está vivenciando dentro do seu luto é normal, que não é inadequado, que não é algo que está fazendo você ficar doente, que não é algo negativo, você vai vivenciar isso de uma maneira saudável e de uma maneira muito mais leve. Então,
esse é meu propósito aqui com esse perfil, é isso que eu quero trazer diariamente para cada um de vocês. A Irene falou, eu gostei muito dos comentários sobre a saudade. Obrigada, Irene. A Paula fez uma pergunta, como lidar com um familiar que está sendo tratado com cuidados paliativos? Paula, eu vou responder a sua pergunta rapidinho antes da gente encerrar a live. Quando a gente tem um familiar, um amigo, qualquer pessoa que está inserida dentro de cuidados paliativos, a gente vai lidar, a gente vai ter uma convivência com essa pessoa, sempre estando muito presente, né, e respeitando o espaço dessa pessoa. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar no hospital, então eu já vi muito como que as pessoas, como lidar com as emoções diante desse fato. Sim, eu já vi muito, né, dentro do hospital, como que as pessoas, normalmente os familiares, né, têm dificuldade de lidar com pessoas que estão passando pelos cuidados paliativos, pessoas que têm algum tipo de doença que está progredindo, que não tem cura e que muito provavelmente ela vai morrer por conta dessa doença, né? O que acontece? Eu acho que a melhor maneira também da gente lidar com uma pessoa que está dentro dos cuidados paliativos é não esconder informações dessa pessoa, porque eu vi muito isso acontecendo no hospital. Então, se você é familiar, se você é alguém muito próximo de uma pessoa que está passando pelos cuidados paliativos, que tem uma doença que está progredindo, que é uma doença sem possibilidade de cura, não esconder isso da pessoa, né? Sempre deixar ela ciente do estado de saúde dela e do que ela está vivenciando, até porque esse é um direito básico de qualquer pessoa, né? E como que a gente pode lidar com as emoções diante disso? Estando presente ao lado dessa pessoa e entendendo que os dias, né, a gente nunca sabe, na verdade, quanto tempo que a gente tem de vida, né? Se a gente soubesse, seria bom ou seria ruim, enfim, depende do ponto de vista de cada pessoa. A gente nunca sabe quanto tempo que a gente tem de vida. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, para todas as pessoas, e pensando nesse contexto dos cuidados paliativos também, é de você estar sempre presente ao lado dessa pessoa, aproveitando com ela enquanto você pode, fazendo coisas importantes com ela enquanto você pode. É você estar presente também durante o tratamento, que nunca é fácil, que sempre é muito delicado para a pessoa, que sempre é delicado para a família também. Então, se você é um familiar, estar presente dentro do tratamento também, de repente acompanhando a pessoa nas consultas médicas, perguntando sempre o que você pode fazer por essa pessoa, o que você pode possibilitar para essa pessoa também, né? Porque dentro dos cuidados paliativos tem uma coisa muito bacana, que é a possibilidade de você começar a pensar sobre coisas que você não fez ainda e que você quer fazer. Então, de repente, o que essa pessoa não fez, nunca teve a oportunidade de fazer e que ela pode, de alguma maneira, realizar esse desejo agora. Como que você pode ajudar nisso? Como que você pode possibilitar que essa pessoa realize esse desejo? Eu acho que essas são aí algumas dicas. Eu vou fazer uma live também para falar um pouco sobre cuidados paliativos, não se preocupa. Eu vou tentar trazer esse assunto aqui também, que é um assunto super importante e que foi, na verdade, um dos primeiros que trouxe para mim essa questão do luto, né? Porque eu comecei a prestar atenção nesse assunto mais quando eu estava dentro do hospital, trabalhando, né? Então, eu vou fazer sim, com certeza, uma live falando sobre cuidados paliativos. A Mariana falou para deixar a live salva. Eu vou deixar sim, Mariana. Eu não sei muito bem como que deixa uma live salva aqui, mas eu vou tentar fazer isso sim. Tá? Parabéns, você explicou muito bem. Obrigada, gente. Eu vou encerrar a live. São 3h36, daqui a pouco eu tenho uma paciente para atender. Então, antes de encerrar, eu queria agradecer a cada um de vocês que entraram aqui, que interagiram comigo,
É super bacana ter esse tipo de interação aqui dentro do meu perfil. É super bacana também a gente tirar um tempinho, mesmo que seja pequeno, para falar sobre esses assuntos que normalmente a gente não gosta muito de falar ou não gosta muito de ouvir, mas que são extremamente importantes porque a gente vai vivenciar isso em algum momento da nossa vida. Então, a gente precisa lidar bem com essas questões, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou encerrar a live agora, mas eu vou tentar deixar salvo aqui. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma sugestão de live, deixem nas caixinhas que eu abro diariamente, ou vocês podem me mandar pelo direct também, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa tarde e até a próxima.